esse vai ser um dos vídeos mais complicados que eu vou gravar, porque quando você vai falar do Evangelho, você tem que falar do Evangelho olhando para um espelho. Porque aí, quando você aponta os pecados dos outros, os primeiros pecados que são apontados são os seus. Ou seja, o Evangelho ele faz em você uma autoanálise. Quando você encontra com Jesus, quando você se encontra com Cristo, você se desnuda de toda máscara, de toda roupa, de toda farsa, e você fica diante dele, e você se mostra verdadeiramente como você é, ou como um pecador que você é. Entende? A questão é o seguinte: você ama Jesus? Você ama realmente Jesus? Quando você fala que ama Jesus, isso é a tradução de algo que você vive e você fala da boca para fora? Porque é muito legal falar, eu sou de Jesus, né? Bom é Jesus e o diabo não presta. Graças a Deus. Jesus para lá, Jesus para cá. É muito legal você vestir camisa de Jesus, andar com a Bíblia. Tem gente que tem tatuagem de Jesus, tem gente que fala de Jesus, cantam músicas que falam de Jesus. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Mas você ama Jesus? E se talvez você não ame Jesus, você só gosta de Jesus, porque existe uma diferença entre amar Jesus e gostar de Jesus. Ou então vamos pensar de outra forma. E se na verdade você nem ama Jesus de verdade? Ou você nem gosta de Jesus de verdade? Talvez você seja indiferente a Jesus. Ou pior, a sua vida, a sua conduta revela que você odeia Jesus Cristo. Quando Jesus fala da volta dele, ele faz uma parábola, ele faz uma comparação, uma metáfora entre o relacionamento entre um homem e uma mulher. Ou seja, a igreja, o povo de Deus, as pessoas que creem em Jesus, que obedecem a Jesus, são a noiva e ele é o noivo que vem buscar a noiva. Então, eu me permito fazer uma comparação do nosso relacionamento com Jesus com o relacionamento com um homem e com uma mulher. Para eu ter uma esposa e ter meus filhos e formar minha família, primeiro eu tenho que casar com uma garota. E antes de casar com uma garota, eu tenho que pedir essa garota em casamento. Ou seja, ela tem que ser a minha noiva. E antes de essa garota ser a minha noiva, eu tenho que namorar essa garota. E antes de namorar essa garota, pedir ela em namoro, eu tenho que me apaixonar por essa garota. Antes de me apaixonar por essa garota, né, eu tenho que conhecer essa garota. Só que antes de conhecer, antes de me apaixonar, antes de namorar, noivar, casar, ter filhos e envelhecer do lado dessa garota que eu amo tanto, até morrer, a primeira coisa que eu como homem eu tenho que fazer por essa garota é ter interesse por essa garota. Porque se eu não tiver interesse por essa garota e essa garota não tiver interesse por mim, a gente não vai querer se conhecer melhor, a gente não vai se apaixonar um pelo outro, a gente não vai namorar, a gente não vai noivar, nem casar e nem ter filhos. Então, o ponto de partida de um relacionamento entre um homem e uma mulher é o interesse. Agora, troca homem e mulher por você e Jesus. Você tem interesse nas coisas de Jesus? Você tem interesse em Cristo? Você tem interesse nele? Você se interessa pelas coisas dele? Ou você passa mais tempo se interessando por coisas que não vão te agregar na tua salvação? Será que você perde mais tempo com inutilidades? Tá? Então, se algo não te salva e se algo não agrega na sua salvação, essa coisa é inútil. Se algo não te agrega na eternidade, essa coisa é inútil. E aquilo que não te salva é eternamente inútil também. Entende? Então, assim, a gente vê pessoas que falam de Jesus, que dizem que amam Jesus, mas não têm interesse nenhum em Cristo.
Você entendeu? Imagina o seguinte, existem vários pregadores, vários pastores, vários padres, vários, sei lá, pessoas que pregam a palavra de Deus e essas pessoas vivem batendo na mesma tecla. Você tem que se entregar para Jesus. Deus te ama, Jesus te ama, você tem que amar Jesus. Você tem que se entregar para Jesus. Eu tenho certeza que você conhece alguém que é cristão e fala isso para você. Você deve ter algum avô, avó que é católico, que tem aquela fé fervorosa e vive falando para você ser cristão. Você deve ter alguma tia que é penteca, da Assembleia de Deus, de alguma igreja assim, que vive o tempo todo cantando hinos, louvores, falando de Cristo, dando demonstração da fé dela, falando que Jesus é lindo, que é maravilhoso, que a fé move montanhas. Essa pessoa vive batendo na sua tecla que você tem que se converter, que você tem que se entregar para Jesus. Eu tenho certeza que você viu algum corte de algum podcast nas redes sociais de alguém falando que se entregou para Jesus, que Jesus é lindo, que você tem que se entregar para Deus. Eu vou te propor o contrário. Imagina que aparece na sua frente um pregador e esse pregador, ao invés de te ensinar que você tem que amar a Jesus, esse pregador te ensine que você tem que odiar a Jesus. Ou seja, ele vai te ensinar o contrário de que todas essas pessoas ensinam para você. Ele não vai ensinar a você que você tem que sentir amor por Cristo. Você tem que sentir ódio por Cristo. Sabe de uma coisa? O problema não é um camarada pregar que você tem que odiar a Jesus Cristo. O grande problema é se a pregação que ensina que você tem que ter ódio a Jesus Cristo bater com o estilo de vida que você tem. O problema é se a pregação de ódio a Jesus coincidir com as suas atitudes, com a sua vida. O camarada está lá no púlpito. Para você odiar Jesus Cristo, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Aí você ouve, aí você pensa, peraí. Ai meu Deus. Mas eu já estou fazendo tudo o que ele fala. Eu já estou fazendo tudo o que ele disse. Ai meu Deus, eu odeio Cristo. Vocês entenderam? Então é o seguinte, vamos sair do campo da hipótese e vamos para o campo da realidade. Eu vou ser esse pregador. Nesse vídeo eu vou ensinar você a como odiar a Jesus Cristo. Tá? Eu vou te dar alguns passos e você vai saber como é que você faz para odiar o Filho de Deus. Tá? O primeiro passo é rejeitar tudo ou qualquer coisa que fala de Jesus. Esse livro aqui, ele fala do Filho de Deus, do próprio Deus que é Jesus Cristo. Então, se você quer odiar Jesus, você não tem que se interessar nas coisas dele. Lembra que eu te falei que o relacionamento entre homem e mulher começa com interesse? O relacionamento entre o pecador e Cristo começa com interesse. Se você quer odiar Jesus, não se interessa nas coisas de Deus. Tem um verso lá em Lucas, que eu não vou lembrar agora, o capítulo e o versículo, mas ele fala que depois que Jesus ressuscitou, ele começou a discorrer sobre todo o Antigo Testamento e de como a lei e os profetas falavam dele. Então, esse livro aqui, tanto o Antigo quanto o Novo, falam de Jesus Cristo. Então, se você não gosta de Jesus, não se interesse sobre ele e não se interesse sobre nada que fale dele. Uma outra maneira de você odiar a Jesus é você rejeitar a verdade sempre que for possível. Porque é muito legal quando, por exemplo, chega alguém e fala assim, ah, nossa, Jesus te ama, e você fala, que legal, Jesus me ama. Jesus, ele faz tudo por você, faz tudo por você. Aí o pregador, a outra pessoa fala assim, agora, já que você ama Jesus e Jesus te ama, larga a pornografia. Larga o adultério. Para de fazer sexo com a sua namorada, porque sexo é só dentro do casamento. Aí não serve. Aí não pode. Até a parte do amor, até a parte de, eu creio em Jesus, tudo bem. Agora, quando aponta a verdade para mim, aí não serve mais. Se você quer odiar a Jesus, rejeite a verdade sempre quando for possível. Se Jesus chegar para você e falar, esse seu estilo de vida está errado, você olha para Jesus e fala, você não tem nada com a minha vida. Eu vivo do jeito que eu quiser, eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser, com quem eu quiser. Uma outra maneira que você tem de odiar a Jesus
é você amar mais as coisas desse mundo do que amar a Cristo. Quando você ama Cristo, você renega as diversões desse mundo que vão te fazer mal. Quando você ama a Jesus, você abomina aquilo que vai fazer mal para o seu corpo. Então você vai ter que parar de fumar. Você vai ter que parar de beber. Você vai ter que parar de usar droga. Você vai ter que parar de fazer sexo com um e com o outro. Então, se você quer odiar Jesus, ame as coisas desse mundo. Se vicie. Se vicie em jogos, se vicie em apostas. Entendeu? Perca tudo que você tem em cassino online. Se vicie em pornografia, se vicie em cigarro, se vicie em álcool, se vicie em drogas ilícitas. Tem um parceiro sexual todo fim de semana. Se você quer odiar Jesus, se vicie em todos os prazeres desse mundo. Agrade mais aos homens do que a Deus. Se Deus chega para você e fala, olha, Jesus falou o seguinte, não faça isso. Se conserve até o casamento. Tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Aí você olha para Jesus e fala, você não tem nada com a minha vida. Eu sou o Senhor da minha vida, meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser. Tá? Então, viva os prazeres desse mundo e esqueça que Jesus existe. Uma outra maneira de você odiar Jesus é você não se arrepender dos seus pecados. Jesus ele veio para esse mundo não para buscar os sãos, mas para buscar os doentes. Então toda vez que você for confrontado, se a verdade te confrontar e apontar os seus erros, os seus pecados, toda vez que você aproveitar os prazeres desse mundo, não se arrependa. Não se arrependa de nada. Não se arrependa de pecado nenhum. Não se arrependa de ter feito mal para as pessoas. Não se arrependa de ter destruído o seu corpo. Não se arrependa de, durante as suas negociações, durante o seu trabalho, você ter fraudado alguém, você ter enganado alguém, você ter subornado alguém, você ter chantageado alguém. Não se arrependa de ter tido vantagem em cima dos outros, tirar vantagem em cima dos outros para ficar rico às custas dos outros. À custa de pobre, à custa do seu sócio, à custa do concorrente. Ganhe dinheiro de forma ilegal. E não se arrependa de nada. Se você faz isso, você odeia a Cristo. Uma outra maneira de você odiar Jesus é você não seguir os mandamentos de Deus. Se me ameis, guardei os meus mandamentos. Tá? Os mandamentos de Deus estão nessa palavra. Ora, se você não tem interesse nas coisas de Deus, você também não vai ter interesse na lei de Deus que fala de Jesus. E se você não tem interesse na lei de Deus que fala de Jesus, que reflete o caráter de Jesus, você também não vai obedecer aos mandamentos de Jesus. Então, uma pessoa que odeia a Cristo também odeia a sua lei, odeia a sua palavra. Ele pega a lei de Deus e vive totalmente o contrário daquilo que está escrito aqui na palavra de Deus. Então, quando você vê a Bíblia, quando você vê os mandamentos de Deus, se você odeia Jesus, sabe o que você faz? Você fala o seguinte, esse livro aqui é um livro ultrapassado, é um livro que foi escrito há 2.000, 3.000 anos atrás, isso aqui é coisa de uma religião que foi criada para controlar o ser humano. Faça isso, porque quando você faz isso, você odeia Jesus. Quando você faz isso, você odeia o Filho de Deus. Tá? Trate esse livro que fala de Cristo como lixo. Tá? E por último, se você quer odiar a Jesus, seja orgulhoso. Toda vez que o Espírito Santo falar com você que você tem que se arrepender, que você tem que se converter, que você tem que se entregar para Jesus, endureça o seu coração. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 3:15, se não me engano, hoje se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o seu coração. O que é endurecer o coração? Um coração que é duro, um coração de pedra, ele não vai bater forte quando o Espírito Santo tocar nele. Ou seja, o Espírito Santo está agindo, vai lá, se arrepende, se converte, se entrega para Jesus. Ele não está nem aí. O pecado não incomoda mais. O pecado já não dói mais. Desde o dia que eu, Rafael, me entreguei para Cristo, eu nunca mais pequei em paz. Nunca. Porque toda vez que eu caio, toda vez que eu peco, toda vez que eu transgrido, toda vez que eu deixo Deus triste, toda vez que eu faço Jesus chorar, por causa de alguma besteira que eu faço, o Espírito Santo vem e me incomoda. Se você quer odiar Jesus,
Não se incomode mais com a voz do Espírito Santo. Porque uma hora o seu coração vai ficar duro que nem pedra. E você não vai mais sentir mal. Você não vai se sentir mal toda vez que você errar. Essa é a questão. Nós vivemos falando por aí que a gente ama Cristo. É muito legal falar de Jesus. É muito bom falar de Jesus, que ele era um cara legal, que ele curava os pobres, né? Mas quando Jesus chega pra gente e fala o seguinte: abandone o seu pecado, a gente não gosta. A gente fica procurando o evangelho, a gente fica procurando a igreja que não toca no pecado que a gente pratica. Porque quando Jesus chega pra você e fala assim, ó, larga o adultério, larga a homossexualidade, larga o vício em pornografia, deixa de fazer sexo com uma menina, com outra e com outra. Quando Deus fala pra gente, por exemplo, não pegar a aposentadoria do avô e da avó, roubar, melhor dizendo, a gente se incomoda. Quando Deus chega pra gente e fala assim: você é um mentiroso, você é um adúltero, porque você é um estelionatário, você falsifica documento, você desvia dinheiro de verba pública, você engana os outros, você dá golpe nos outros, você vende produto superfaturado para ganhar mais. Quando você vê um gringo na rua, você aumenta o valor porque você quer tirar vantagem em cima do gringo. Quando Jesus confronta a gente com o nosso pecado, a gente se incomoda. E a gente só quer ficar no amor. Ah, eu amo Jesus, eu creio em Jesus. Mas na hora que ele pisa no nosso pecado, na hora que ele fere a gente na ferida aberta, a gente não gosta. Quando a gente fala da morte de Jesus, a gente lembra dos fariseus. Que os fariseus eram os hipócritas, porque eles eram os líderes da religião, mas odiaram Jesus, mandaram matar Jesus. Mas lembre-se de uma coisa: no dia em que o povo pediu para que soltassem Barrabás, não tinha só fariseu. Tinham pessoas comuns lá, que nem eu e você, que não eram líderes religiosos. Eram pessoas normais. Mas aquelas pessoas normais, elas queriam um Jesus que vencesse o Império Romano. Um Jesus que fizesse uma revolução armada. Não um Jesus que viesse para esse mundo para vencer o seu pecado. Não um Jesus para fazer uma revolução dentro do seu coração, dentro da sua mente. Então, assim como falsos religiosos, ou melhor, assim como fariseus pediram a cabeça de Jesus, pediram a morte de Jesus, pessoas como eu e você também pediram a morte de Jesus. Um Jesus que pede para eu parar de ver pornografia, um Jesus que pede para eu parar de fazer sexo com a minha namorada antes do casamento, um Jesus que pede para eu parar de mentir para minha mãe, para o meu pai, um Jesus que pede para eu perdoar as pessoas que me fizeram mal, um Jesus que pede para eu perdoar as pessoas que tentaram contra a vida da minha família, dos meus filhos? Um Jesus que pede para eu perdoar alguém que matou alguém que eu amo? Como assim? Esse homem tem que morrer. Libertem Barrabás. Soltem Barrabás. Crucifiquem Jesus. A gente não ama Jesus. Talvez a gente no máximo goste dele. A verdade é que nós só somos fiéis a Deus quando nos convém. Quando não convém a gente ser fiel a Deus, a gente não é fiel a Deus. A gente só é fiel a Deus até um certo ponto. Depois de um certo ponto a gente não é. Eu sou fiel a Deus, eu te amo. Ah, Deus, eu gosto de você. Mas esse negócio de largar esse pecado que você falou, eu não vou largar. Pensa bem. Você acha realmente que Deus enviou seu filho, seu único filho, unigênito, para ser pisado, torturado, morto, que nem um cachorro, que nem um bandido, para você, para eu, a gente ficar se sujando nessa lama do pecado? Foi para isso que ele morreu? É como se toda vez que eu mentisse, toda vez que eu roubo, toda vez que eu adultero, toda vez que eu desonro meu pai e minha mãe, toda vez que eu coloco um outro Deus diante de Deus, é como se eu colocasse mais um prego em Cristo. É como se eu desse mais uma chicotada em Jesus. Quando você ama alguém, você não bate nessa pessoa. Quando você ama alguém, você não agride essa pessoa.
Se você ama uma pessoa, por exemplo, eu vou comparar de novo com o relacionamento de homem e mulher. Se eu amo a minha namorada, minha esposa, minha amante, a mãe dos meus filhos, eu não vou relar a mão na cara dela. Eu não vou agredir minha esposa. Eu não vou matar minha esposa. Se você ama o seu marido, você não vai bater nele, você não vai desrespeitar. Agora, se eu e você amamos a Jesus, por que a gente fere o coração dele? Por que a gente desagrada ao nosso Senhor? Por que a gente insiste em golpear Jesus Cristo? Em dar marteladas no pulso dele? Em colocar uma coroa de espinho na cabeça dele? Por que a gente faz isso? A gente não tem que deixar de pecar, porque se a gente continuar pecando, as pessoas vão flagrar a gente. A nossa maior motivação para a gente não pecar é a seguinte: se a gente errar nessa vida, se a gente insistir no erro, a gente vai deixar Jesus triste. E quando a gente ama alguém, a gente não quer deixar essa pessoa triste. Quando a gente ama alguém, a gente quer fazer de tudo para essa pessoa ser feliz. E dia após dia, nós estamos deixando o homem que salvou as nossas vidas triste, porque a gente insiste em magoá-lo. Um dia Jesus vai voltar, e ele vai voltar como um ladrão, sem avisar. O Senhor ele não retarda a sua promessa como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é paciente, porque ele não quer que ninguém morra, mas ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Ainda dá tempo de eu e você nos arrependermos. Ainda dá tempo da gente avaliar a nossa vida e perceber que a gente não é nada sem Jesus. Que não tem nada dentro de nós que seja bom. Tudo que tem dentro de nós que é bom foi Jesus que deu. Então ainda dá tempo. Jesus não voltou ainda. Jesus não voltou para buscar a igreja dele. Não voltou para buscar o povo dele. Ainda dá tempo da gente abandonar o pecado. Ainda dá tempo de abandonar esses prazeres que só vão destruir o nosso psicológico, que vão destruir a nossa saúde, que vão destruir o nosso espírito, que vão destruir o nosso corpo, que vão destruir a nossa salvação. Ainda dá tempo. Esse vídeo eu estou fazendo para você e também vale para mim. Porque ao gravar esse vídeo, eu estou usando a câmera frontal, então eu estou olhando para mim mesmo. Eu estou falando comigo também. A gente tem que se converter e se arrepender dos nossos caminhos maus. Porque um dia Jesus vai voltar. A gente precisa se voltar para Jesus. Ainda dá tempo da gente se arrepender. Dá tempo de a gente avaliar a nossa vida toda. Jesus teve medo de morrer. No seu lugar, no meu lugar. Mas ele foi lá e morreu. Ele não morreu para a gente continuar vivendo essa vida de miséria. Ele morreu para que a gente tenha uma felicidade genuína, uma liberdade genuína. E a gente só tem liberdade e felicidade genuína em Cristo Jesus. Não odeie Jesus Cristo. Quem ama Jesus Cristo, quem ama o autor da nossa fé, não vai magoá-lo. O dia de você se arrepender é hoje, é agora, é nesse momento. Sabe por quê, mano? Bota uma coisa na sua cabeça, para você nunca mais esquecer. Aqueles que amam o mundo, aqueles que amam os prazeres desse mundo são inimigos de Deus. Você sabia que no mundo tem mais água salgada que doce? Tem muito mais água salgada que doce. Mas a água salgada, apesar de ser abundante, ela não vai matar a sua sede. Os prazeres desse mundo estão a todo lugar. Estão na rua, estão nas praças, estão nas boates, estão no seu celular, na tela do seu celular, nos sites que a gente acessa. Mas nada disso vai preencher o vazio que tem dentro do nosso coração. O único que pode preencher esse vazio é Jesus Cristo. Se entregue para Jesus enquanto é tempo. É isso. Esse foi mais um vídeo. Que Deus te abençoe. Que você não tampe os ouvidos para a voz do Espírito Santo. Se esse vídeo te foi útil de alguma forma, curte, comenta e lembre-se, a vida não é um morango.